Cara, mas é isso, o bom jornalista incomoda, falei, faz não, parte, vai ficar bravo, cara. Então, beleza. Não. Aí até depois, cara, isso é até legal, assim. Ele tinha entendido a pergunta de uma maneira diferente. Uhum. Ele tinha entendido que eu estava querendo colocar ele contra a torcida, falando que ele tinha recuado o time. Ele tentou achar que eu estava querendo fazer uma pergunta para poder... Isso porque o assessor de imprensa dele depois veio conversar comigo. Ele falou, cara, conversei com o Filipão lá e ele entendeu errado o tom da sua pergunta. Mas eu entendi certo. Eu falei com ele então eu queria que você relevasse aí a maneira com que ele teve uma coletiva que ele cita nominalmente seu nome, né? Falando que você está cobrindo, acompanhando. Então, assim, porque ele começou a me conhecer, cara. Porque acaba que o cara te conhece, você tá lá todo dia. Só tá eu e o Cláudio. O único careca que tá lá sou eu. Acaba vendo que você não tá lá pra brincadeira, né? Tá lá, trabalha e... inclusive, assim, a maneira com que ele ficou sabendo quem era eu. Um dia eu tava lá em Goiânia, aí o Cássio Regui virou. Antes desse dia da porrada, o Cássio virou me falou assim, antes do jogo, o Filipão me perguntou quem é Breno Galante. Eu falei, nossa, isso é bom ou ruim? Falei, nossa, o homem já tá no estado, não ganha nenhum jogo, 9 jogos sem vencer. Aí ele falou assim, não sei se é bom ou ruim não, mas ele me perguntou em que era. Eu falei, o que você falou? Eu falei, é o careca que tá sempre na porta do hotel quando a gente chega. Então tá fácil de saber agora, né? Saber. Aí na hora que eu entro na sala de coletiva lá, pequenininho, o único careca lá, bicho, ele distribuiu até falar chega esse dia. Ele deu 2 porradas lá, eu falei, cara, não precisava nem saber meu nome, né? Pra quê? Beleza. Mas aí depois, contra o São Paulo, aí eu conversei muito com o assessor de imprensa dele nessas viagens. E aí ele me falando que o Filipão tava passando por uma pressão também, que independente de ser campeão do mundo, ele passava por uma pressão, né? Ele queria a primeira vitória, não conseguia. E aí lá em São Paulo, antes do jogo contra o São Paulo, eu bati muito papo São Paulo lá, né? A vitória por 2-0 depois de 10 jogos, 9 com o Filipão. Né? Antes do time sair, eu fui lá no hotel para poder mostrar a saída e fiquei conversando com o Acaso, que é o assessor do Filipão. Que também é do Hulk, né? Que também é do Hulk. Aí o Acaso falou comigo, Galante, hoje vai mudar. Hoje o Atlético vai ganhar e o Filipão hoje vai ser outro na coletiva. Nós conversamos muito com ele aqui. Pra ele parar de... Porque às vezes ele quer blindar os jogadores, às vezes ele quer colocar tudo nas costas dele, e às vezes é um peso complicado, e ele se irrita. Mas nós conversamos muito com ele aqui, ele vai ser mais maleável, vai ser legal, nós vamos ganhar. Falei, tá bom. Aí o Atlético ganha de 2-0, na hora que eu vou entrar na sala de coletivo, quem tá na porta da sala de coletivo é o Acaso. Aí me dá um abraço, assim, falei que a gente ia ganhar, pô, não sei o que, tá bom. Aí eu tô esperando a coletiva, aí eu tô sentado, né, pra fazer a coletiva de frente, ele, Filipão, lá é mais alto no Morumbi. Aí o Cláudio abre a entrevista, na hora que eu vou perguntar, aí, boa noite, Filipão, aí ele, peraí, você que é o Breno Galante, agora eu te conheço. Você é amigo da Monique, uma repórter lá do Paraná, que falou com ele, que me conhecia e tal. Assim, ela é amiga dele, quis me dar uma referência. Assim, calma, o cara é gente boa, não precisa bater tanto no cara, não, né? Você que é amigo dela, eu falei assim... Ela tá sempre aqui nos jogos, né? Cara, isso ao vivo, né? Ao vivo, rolando pra Sport TV, pra tudo passando e tal. E eu tenso, alguém falou, eu falei... Aí ele falou, você é amigo dela? Eu falei assim, somos. Né? Somos. Eu não sabia nem falar de somos. Aí ele falou assim, pois é e tal. Aí eu soltei pra ele assim, isso vai fazer com que você pegue mais leve comigo? Aí ele falou assim... Já quebrou um pouco de gelo, né? Vamos ver. Aí quebrou. Aí hoje ele me chama pelo nome nas coletivas e tal, e eu vejo que ele tem um respeito e uma... Ele entende que eu não quero sacanear. Porque tem gente que faz uma pergunta pra alfinetar. Ele está entendendo que eu estou fazendo uma pergunta, que é meu trabalho, e que eu estou fazendo um lado sério. Eu não estou querendo, não é nada pessoal. E que ele também não precisa concordar, faz parte. Sua visão pode ser diferente da visão dele. Já teve outros. Aí, mas o que aconteceu? Das outras maneiras, ele foi mais educado no aspecto de não concordar e se posicionar, mas não de uma maneira ostensiva. E rude, né? Como foi no começo. Porque antes ele vinha armado. Eu acho que a fase também fazia com que ele... Não justifica. Deixar claro, não justifica. Mas a fase fazia com que ele agisse daquela forma. Mas também. Isso é outra coisa que o torcedor não sabe que a gente passa, né, cara? Na hora da coletiva. Porque, primeiro, você chega a fazer uma pergunta na coletiva, acaba o jogo. Você vai pra coletiva. É muito instantâneo. Principalmente fora de Belo Horizonte, é tudo muito rápido. Então, você já chega ali... O Atlético sempre volta no mesmo dia, né? Não, e logo depois do jogo, aquela correria, aí já tem a zona mista e tal. Então, você já chega ali com uma pergunta na cabeça.
E se o cara antes de você faz sua pergunta? Você tem que estar totalmente preparado, cara. Você tem que chegar com 5 perguntas na sua cabeça. Você tem que ter prestado atenção no jogo. Você E tem uma que entender tudo. uma coisa é, você tem vários amigos jornalistas. O primeiro faz sua pergunta, você tem mais 6 para pensar. É. E o que faz antes de Não, você? Pois é, e quando viaja, sou só eu e Itatiaia. Então é o Cláudio e eu. Então eu já tenho essa. Então assim, eu já sei que o Cláudio vai começar perguntando do jogo. Então eu sempre falo, Cláudio, pode abrir, porque eu sei que ele vai perguntar do jogo. Então eu já vou pensando em alguma coisa que eu vi no jogo e tal. Ou analisando pelo chat lá da nossa transmissão, o que tá pegando. Que acaba o jogo, eu fico lá vendo como é que tá a transmissão, o que o pessoal tá debatendo, o que o torcedor tá vendo, o que a rede social tá falando. Mas nem sempre eu posso fazer a pergunta que o torcedor quer. Eu sou muito censurado por isso. Sou muito criticado por isso. Porque o torcedor quer que eu xingue o Filipão. Acaba, pede, o cara quer que eu seja. Você tem que ser mais austero. Não é o Breno com ele. torcedor que tá ali, é o Não, jornalista, né? Pois é, mas e outra? Eu sou um cara que eu não vou fugir da minha educação de maneira nenhuma no trato com alguém que, inclusive, eu convivo o dia todo, o tempo todo em todas as viagens. Né? Nós estamos falando, não é da pessoa, Filipão. Nós estamos falando do técnico, Filipão. Então você tem que tomar um cuidado danado. Tem gente que fala com esse cara que é velho, esse ultrapassado. Isso eu não vou Inclusive, fazer a crítica isso. tem que ser ao profissional, Filipão, Exato. Então, e assim, não a pessoa, né? você tem que ser muito. Você tem que filtrar isso, porque se você for entrar nessa onda, né, cara? Porque o que o torcedor quer ver é sangue. O time perdeu, ele quer ver o quê? O treinador Ô, Breno, na parede. a galera tá na internet pra destilar mais ódio do que amor, velho. A verdade é essa. É. A galera gasta muito mais tempo pra criticar do que pra apoiar. Então, por isso que o cancelamento hoje, ele gera tanto engajamento. Porque se você colocar uma coisa ali que o torcedor não concorda, você pode ter certeza, vai ter muito mais comentário. Quando você fizer algo que é elogiável, não vai ter tantos comentários assim. A palminha lá, não, meu filho, é difícil aparecer. Se você fala positivo, você é passador de pano. Né? Se você critica, você está É criando uma relação. crise. Você está criando crise. Você não está satisfeito com nada. Então eu tento fazer a coisa no meio termo, cara. Mas tudo tento isso, levar sabe na por quê? coerência. Resultado, meu filho. É, Todo mundo vive de resultado. é. Infelizmente, é isso o futebol.